Os deputados aprovaram nesta terça-feira em Brasília a PEC 241. A proposta de emenda constitucional estabelece um teto para os gastos públicos, na intenção de reequilibrar as contas do país. Para ser colocada em prática, a PEC ainda deve ser aprovada no Senado. Na Câmara do Recife, vereadores têm opiniões contrárias sobre a proposta. O texto da PEC estabelece que as despesas da União, Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão crescer de acordo com a inflação do ano anterior. Isso vale para os próximos 20 anos, com a possibilidade de uma nova base de cálculo depois de 10 anos em vigor. A PEC tem dividido especialistas e gerado polêmicas e debates. Na Câmara do Recife, quem trouxe o assunto ao plenário desta vez foi o vereador Luiz Eustáquio. Contrário à PEC, ele disse que a medida é um retrocesso na saúde do país. Nós sabemos muito bem que quando você limita o teto, ele vai poder atingir, e a partir de 2018, tanto a saúde como a educação. Que não pode ter um limite para você investir na saúde das pessoas. Você sabe que a saúde está ligada à questão da vida. A saúde está ligada à questão da vida. E nós ficamos muito preocupados com essa PEC que veio realmente em nome de ajuste das contas. Luiz Eustáquio ressaltou ainda que a proposta irá prejudicar a população mais carente, que utiliza os serviços públicos. Essa PEC, ela só tem um lado que ela olha. Ela só olha o lado, ela só pega exatamente aqueles que mais precisam dos serviços sociais, das situações de amparo do país. Ela não pega, você não vê nada que vereador Eurico, que traga, que exija, que cobre daqueles que são afortunados para equilibrar o país. Mas quer equilibrar o país em cima de questões que são cruciais, que está ligado à vida, que é saúde, educação e as questões sociais do nosso país. E mais, e salário de trabalhador. Porque, na verdade, quando essa PEC, ela prevê que independente do que possa ocorrer da infração, se ela não tiver limite, você pode não aumentar, independente do camarada ter perdido dinheiro, você pode não aumentar o salário do servidor público. Independente de faltar servidor público para trabalhar, para poder manter a máquina pública, você não poderá fazer concurso público, porque há um limite que não permite que você faça concurso público. Independente ou seja, todas as questões referentes à vida de pessoas, de trabalhadores, ela vai estar presa a uma PEC que poderá também, a partir dela, a partir da contenção dela, poderá haver, que é um segundo momento, inclusive a demissão, a questão do incentivo à demissão do servidor público. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. E nós não podemos entender que isso é um avanço para o país. Isso não é um avanço para o país. Mas o vereador André Regis defendeu a proposta de emenda constitucional 241 e explicou as razões. Na verdade, o que foi estabelecido é um teto global, que não atinge nem saúde nem educação de forma específica, muito pelo contrário, inclusive saúde e educação podem ter os seus orçamentos ampliados até 2018. E depois o que acontece é que não é limite a essas áreas, é um limite global e há muita gordura que deve ser queimada pelo Estado brasileiro em decorrência de gastos que são supérfluos. Esse limite ele se estabelece dentro de uma perspectiva, inclusive pioneira, de criar confiança externa a partir do momento em que o Estado brasileiro diz que não haverá descontrole das contas públicas para o futuro, porque as contas já estão descontroladas. O Brasil tem um déficit crescente, a dívida pública ela saltou de tal forma que
ou havia uma determinada intervenção indicando que no futuro haverá a restauração da normalidade, ou simplesmente os 12 milhões de desempregados iriam se transformar de 12 para 13, para 14, para 15, nessa crise profunda que foi deixada pelo Partido dos Trabalhadores. Não é uma crise inventada, é uma crise real que está aniquilando a qualidade de vida da população. Então, esta PEC, ela precisa ser saudada como uma grande conquista para a restauração da confiança, principalmente confiança externa. Ao longo do mandato da presidente Dilma Rousseff, o Brasil perdeu o grau de investimento como um bom pagador. Isso, em decorrência desse fato, bilhões de dólares deixaram de vir para o Brasil. Esses recursos não virão em decorrência do fato de que o Brasil não é apontado como um país seguro. Esta PEC, ela é importante, ela é necessária. André Regis disse ainda que a PEC deverá restaurar a confiança externa do Brasil. No entanto, ressaltou que outras reformas precisam ser feitas. Nós precisamos ainda avançar, fazendo agora uma reforma que seja mais ampla do Estado brasileiro, uma reforma que coloque a Previdência também dentro de uma equação econômica. E depois nós precisamos modernizar a estrutura do Estado brasileiro. Não dá para continuar fazendo de conta que a realidade ela é diferente do que ela se apresenta para o trabalhador que está sofrendo em decorrência de não ter emprego. A arrecadação do governo federal despencou, nós perdemos receitas e sem receita a máquina ela não é capaz de gerar os benefícios sociais. Não há como fugir dessa realidade, mas essa PEC é um esforço importante dentro da restauração da confiança mínima para que o setor produtivo volte a produzir, para que o setor internacional volte a confiar no Brasil e o Brasil volte a ter, inclusive, a recuperação do grau de investimento. Isso reconhecido pelas agências de classificação de risco, coisa que perdeu-se. Então, é por isso que eu venho a esta tribuna para combater uma visão de que a PEC ela é contra o trabalhador. A PEC ela é contra o interesse porque ela freia os gastos com saúde e com educação. Também, nesse sentido, vale lembrar que o que está sendo limitado, vereador Luiz Eustáquio, é apenas 1/3 dos gastos com educação, na medida em que estados e municípios gastam mais, investem mais em educação do que o governo federal. Estamos falando aqui de um percentual, inclusive um percentual que pode aumentar. Agora, a opção é do Brasil. Se nós vamos colocar mais dinheiro na construção de um prédio suntuoso para a Justiça Eleitoral em Brasília, por exemplo, ou se nós vamos colocar esse dinheiro na infraestrutura que possa gerar produção. Se vai construir um prédio suntuoso para o Ministério das Relações Exteriores, ou se vai ser construção de qualquer tipo de gastos que poderiam ser guardados no momento, congelados no momento, para que a gente pudesse colocar no que é essencial. E o que é essencial, e eu volto aqui, eu acho que é consenso, é a questão da educação. A PEC 241 já foi aprovada em 2 votações na Câmara Federal e agora segue para análise do Senado.